Carolina João Fernandes. Olá! O meu nome é Carolina João Fernandes e ajudo pessoas a serem mais produtivas e organizadas no trabalho e na vida para terem mais resultados sem se sentirem sobrecarregadas. Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast Produtividade Imperfeita. Hoje vamos falar sobre planeamento semanal. Eu sei que falo muito sobre isto, mas a verdade é que é mesmo um dos primeiros hábitos que a pessoa pode implementar e ver resultados mais rapidamente. O planeamento é útil para quem sente que as semanas passam e não faz o que é preciso, quer fazer mais do que gosta, sente que o tempo não chega para tudo, gostava de pegar em projetos que tem na gaveta, sente que vive no caos, está em sobrecarga, tem medo ou costuma esquecer-se de compromissos, tarefas ou prazos. Se te identificaste com algum destes pontos ou vários, estás no sítio certo. E não te preocupes, porque o planeamento da semana não precisa nem de demorar muito, nem de ser seca. Por isso, eu vou explicar-te tudo direitinho para que saibas como fazer. Aliás, eu costumo dizer que consegues conquistar as tuas semanas em 15 minutos. 15 minutos por semana. E se o fizeres ao final de um ano, isso representou apenas 0,2% do teu ano. Que são 13 horas menos de um dia inteiro no teu ano. Não há mesmo desculpas. Eu vou falar-te então dos 5 passos para conquistar as tuas semanas, mas digo-te já que podes aceder a estes 5 passos em vídeo através da minha masterclass gratuita, se preferires. O link está na descrição. É importante que faças este planeamento quer para a parte profissional, quer para a tua vida pessoal. Podes fazer o planeamento no mesmo dia, em conjunto, ou fazê-lo de forma individual. Eu, por exemplo, neste momento, para o planeamento do negócio, faço-o à sexta e da minha vida pessoal faço ao domingo. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava por conta da outra, eu fazia o planeamento profissional à segunda. Mas lá está, eu posso mudar a estratégia a qualquer momento e tu também. A única coisa que não podemos deixar de fazer é o planeamento. Aliás, eu lembro-me de há uns anos eu ter deixado de fazer o planeamento durante um tempo e eu não percebia o que me estava a acontecer. Parecia que o tempo se evaporava, que eu não conseguia fazer aquilo que queria fazer, não me sentia bem e depois percebi que era isso. Claro que o planeamento na altura que eu fazia não era tão informado, não era tão estruturado, mas já funcionava para mim e eu notava a diferença quando não o fazia. E é isso que eu tenho notado. Quem se habitua a fazer este planeamento, depois nota muito quando não o tem. Por isso, bora lá! E o que tu vais ganhar em fazer este planeamento é ter mais foco, clareza, mais sucesso, bem-estar, sem sentir tanta sobrecarga durante a semana. Não te esqueças que não é sobre fazer mais, não é preencher a semana com coisas, é sobre fazer as ações certas a cada momento na tua semana. Bora lá então falar dos 5 passos para conquistares a tua semana. O primeiro passo é fazer uma breve análise da semana anterior. E não te preocupes que não tem que ser assim uma mega reflexão. É uma análise rápida, mas é essencial para veres as melhorias, ver o que conseguiste fazer, celebrar conquistas e perceber o que é que pode ser melhorado. Eu recomendo que respondas a estas 4 questões, idealmente escrever as respostas, mas não é obrigatório. Primeiro, estás satisfeito com a semana que passou? O que fizeste e aconteceu de bom? O que gostarias de ter feito e não aconteceu? E por último, o que podes aprender para a próxima? Se tiver existido algo que não tenhas gostado nessa semana ou a forma como fizeste não resultou tão bem para ti, deves pensar nisso para fazer diferente na próxima semana. Imagina que há uma tarefa que tu costumas fazer à sexta-feira, mas é algo que te causa alguma ansiedade. Podes tentar fazer antes, terça-feira, quarta-feira, para ver se o final da semana tem uma carga mais leve, por exemplo. O segundo passo é analisar os compromissos da semana. Não esquecer que tudo o que tem dia e hora marcada tem que estar na tua agenda. Portanto, o primeiro passo aqui
neste segundo passo do planeamento semanal é abrir a agenda, que seja física ou digital, é como tu quiseres, e é muito importante tu conseguires ver todos os dias da semana para conseguir perceber a sobrecarga que tens na próxima semana. E, idealmente, deves olhar para compromissos a 14 dias. Imagina que tens uma reunião ou uma apresentação importante, não na semana seguinte, mas na outra, logo na segunda-feira. Tens de já preparar a apresentação durante esta semana, senão não vais ter tempo suficiente. Portanto, eu recomendo sempre dar um olhinho nos compromissos a 14 dias, para depois sim, focar na próxima semana, que é o planeamento que nós estamos a fazer. A primeira coisa então que tu vais fazer depois de abrires a agenda ou o calendário é olhar para a semana anterior e validar se há algo que tem que ser reagendado e depois sim vais analisar os compromissos que tens na semana seguinte, sejam eventos, reuniões, compromissos, e consoante o que tens, podes agendar mais coisas ou reagendar o que for necessário. Imagina que tens noção que vais ter uma semana louca, podes desde já tentar reagendar algumas coisas que não são tão prioritárias. Neste momento também podes rever rotinas pessoais e profissionais que queiras ganhar ou que já tenhas e que muitas vezes estão no calendário. O terceiro passo é definir as tarefas da semana. Já sabes que é obrigatório apontar todas as tarefas que tens para fazer, mas agora neste planeamento vamos então definir aquelas que temos de fazer durante essa semana. Primeiro tens de abrir a ferramenta que usas para gerir as tarefas, que pode ser a ferramenta física ou uma digital, como por exemplo o Google Tasks, ou o Todoist, o Notion, o ClickUp, o que seja que tu usas, e vais olhar para a semana anterior e validar se há tarefas que não conseguiste fazer e que devem ficar para esta semana. Depois deves identificar as tarefas que precisam de ser realizadas nessa semana. E para cada uma, garantir que sabes qual é que é o deadline, se existir, colocar uma data de execução, quer seja real ou expectável, para te ajudar durante a semana, e o terceiro ponto que é muito, muito importante, que é definir a prioridade de cada uma das tarefas. Se ainda não ouviste o quarto episódio deste podcast, eu recomendo a ires ouvir para escolheres qual o método que queres usar de priorização, para depois, então, no planeamento semanal, usares esse método. O quarto passo é rever objetivos e planeamentos maiores. O segredo para executar, de facto, objetivos que nós temos e planeamentos que fizemos é olhar regularmente para eles, para perceber o que é que podemos fazer. Porque só escrever e pensar nisso uma vez não vai adiantar de nada. Por isso, neste quarto passo, o objetivo é então que abras a ferramenta ou o caderno onde tu tens esses objetivos, onde tens o planeamento de vida, o teu planeamento do ano, de algum projeto, e percebas então o que é que podes fazer nessa semana para começar a adiantar esses projetos ou objetivos. Porque, por norma, estes objetivos e planeamentos demoram a ser construídos. Mas se tu, a cada semana, fizeres uma tarefinha de cada um, no final, não sei quantos meses, vais ter avançado imenso. Portanto, o objetivo é mesmo nós trazermos um bocadinho daquilo que é importante para nós e do que nós gostaríamos de fazer para a nossa semana, por mais pequenino que seja. Mas é a forma de nós conseguirmos avançar com coisas na nossa vida. Porque se não fizermos isto, eu garanto que com a confusão do dia-a-dia, vai ser muito difícil tu lembraste de fazer isto. Portanto, oh meu Deus, bora lá! Tu podes transformar estas ações que vês que fazem sentido em tarefas ou em blocos de tempo no calendário. Portanto, vai depender também muito daquilo que tu queres fazer. E o quinto e último passo é garantir momentos de pausa, lazer e descanso. Uma vez mais, ser produtivo é sobre fazer as ações certas no momento certo, para aproveitar a vida, e não é sobre fazermos mais e mais e mais. Portanto, o que eu te recomendo agora é olhares para a agenda, para a lista de tarefas e analisar se vocês vão conseguir, durante a vossa semana, ter momentos de pausa e descanso. Que não seja então só trabalho e afazeres pessoais ou da casa.
Cuidar de nós é muito, muito, muito importante. E claro que tu não tens de planear tudo ao milímetro, mas tens de garantir que tens aqui este tempo para cuidar de ti, ou para estar com a tua família, ou para fazer algo que tu gostes. Porque se não pensares nisto antes, na confusão do dia a dia, em tudo o que é preciso fazer, vai ser muito mais difícil tu teres isto em consideração. Podes mesmo, se quiseres, transformar estes momentos em tarefas ou em blocos de tempo. Ou simplesmente olhares para o teu calendário, para a tua lista de tarefas e perceber que não tem que estar completamente cheio, porque não há problema nenhum em ter momentos vazios. Primeiro, porque podem surgir imprevistos. E segundo, porque nós não somos máquinas e nós não temos de estar sempre a produzir. Não encham a lista de tarefas ou o vosso calendário só porque está vazio. Está tudo bem. O objetivo é fazer o que faz sentido no momento certo. Estes são os 5 passos. Portanto, como vocês viram, é assim algo muito simples, mas eu garanto-vos que é muito poderoso. E agora falta falarmos só de 2 pormenores para garantir que isto acontece. O primeiro é escolher o dia em que vais fazer este planeamento. Portanto, já sabes que podes fazer o planeamento pessoal e profissional separado, se quiseres. E, portanto, agora tens de adicionar um bloco de tempo recorrente no calendário para fazer este planeamento, ou então colocar um lembrete, tarefa recorrente na tua ferramenta, para te relembrar, então, de fazer este planeamento semanal. E o segundo pormenor é o como. Como é que tu vais fazer este planeamento? Porque tu já sabes quais são os 5 passos e, portanto, vais percorrê-los todas as semanas, mas para fazer com que ele dure mais tempo, ou seja, que tu consigas ser mais consistente relativamente a este planeamento, eu sugiro que o tentes tornar mais prazeroso. Isto vai ser útil principalmente nos dias em que estás com menos motivação, mas mesmo assim, por que não torná-lo num momento mais agradável? Podes então começar a fazê-lo com alguém. Podes, sempre que vais fazer o planeamento semanal, colocar a tua playlist favorita, ou então ir a algum sítio como um café que tu gostas para o fazer. Não te esqueças que são só 15 minutos, portanto é algo muito rápido, mas se conseguires tornar estes 15 minutos mais agradáveis, isso vai aumentar a probabilidade de o fazeres e de seres mais consistente ao longo do tempo. E para terminar, eu vou ler aqui uma parte de um livro. Não se preocupem que é só uma fala, de um livro que eu estou a ler atualmente, que é o Monge que Vendeu o Seu Ferrari, do Robin Sharma. E quando eu li esta fala, eu lembrei-me logo do planeamento e disse, ok, eu tenho que trazer isto para o podcast. Então, diz assim: meu amigo, dizer que não tens tempo para melhorar os teus pensamentos e a tua vida é como dizer que não tens tempo para meter gasolina porque estás demasiado ocupado a conduzir. Vais acabar por sofrer as consequências. Por isso, a verdade é que vais acabar por sofrer as consequências se não fizeres o planeamento semanal. Quer para garantir que fazes aquilo que é preciso, quer para garantir que fazes aquilo que gostarias de fazer e que é importante para ti. Não te esqueças que o objetivo ao fazeres este planeamento é que sejas o piloto das tuas semanas, porque ninguém vai fazer isso por ti. Eu adorava ver a tua resposta à pergunta deste podcast, que é se já fazes o planeamento semanal, se vais começar a fazer ou se não vês nenhuma vantagem em fazê-lo. Espero que tenhas gostado, ansiosa por ouvir o teu feedback, as tuas dúvidas, inquietações e sugestões. Estou aqui para te ajudar. Classifica também este podcast para eu saber se estás a gostar. Por hoje é isto que eu tenho para ti. Não te esqueças, nunca vai ser perfeito, mas vai valer a pena. Estou sempre por perto. Obrigada por estares aqui. Até já! De Carolina João Fernandes.